E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante esses vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos entrar por um mundo novo. Nós vamos falar sobre linguagens que não são regulares. Até o momento, nós vimos apenas linguagens regulares e os modelos computacionais que tratam dessas linguagens. Hoje a gente vai mostrar uma primeira linguagem bastante simples, que não pode ser reconhecida por um autômato finito, certo? E nós vamos mostrar como podemos fazer para provar que uma linguagem não é regular. Opa, mas como assim existem linguagens que não podem ser reconhecidas por autômatos finitos? Então existem outros modelos computacionais mais poderosos? Sim, existem. O fato é que o conjunto de todas as linguagens, olha só, todas as linguagens, tá? É infinito não contável, ou seja, ele tem o mesmo tamanho do conjunto dos números reais. Enquanto que o conjunto das linguagens regulares é infinito, mas contável. Então, ele tem o mesmo tamanho do conjunto dos números reais, certo? Ou seja, eu tenho muito mais linguagem do que eu tenho autômato que pode reconhecer essas linguagens. Conclusão: algumas linguagens não vão ser reconhecidas pelos autômatos finitos. Isso pode ser provado usando o argumento da diagonalização de Cantor. Tá? A prova é meio chatinha, mas ela pode ser feita. Tá? E a gente vai retomar esse tema mais na frente desse curso, mas acredite em minha palavra por enquanto. Antes de mostrarmos a primeira linguagem não regular, vamos dar uma olhada em algumas outras linguagens regulares. Então, a primeira linguagem que eu quero que vocês pensem aí é sobre a linguagem A estrela, B estrela. Quais são as palavras que pertencem a essa linguagem? São palavra vazia, pertence a estrela, B estrela, porque o estrela inclui a formação da palavra vazia. A, B. A, B, B. A, B, B, B. A, B, B. Então, qual é essa linguagem? É a linguagem que tem uma sequência de A's, de 0 ou mais A's, seguidos de uma sequência de 0 ou mais B's. Qual autômato que reconhece essa linguagem? O autômato que está mostrado aí. Então, eu posso ler uma sequência de A's, enquanto estiver aqui, transição Y para o outro estado, uma sequência de B's. Os dois estados são estados de aceitação. Se eu ler um A depois de ter vindo para cá, eu venho para um estado lixo, certo? E eu não saio mais daqui e, portanto, rejeito a palavra. Beleza? Simplesinho, né? E essa outra linguagem? Que linguagem é essa? É a linguagem da palavra que tem dois A's seguido de dois B's. Essa linguagem contém exatamente a palavra A, B, B. Como é que eu faço um autômato que reconhece essa linguagem? Eu, do estado inicial, leio o primeiro A, depois leio o segundo, depois leio o primeiro B e depois leio o segundo B. Se eu ler qualquer coisa que não esteja nessa sequência, simplesmente vai rejeitar. Então, se eu ler um B, se ler um B, se ler um A, se ler um A, ou se ler A ou B, certo? E aqui continua também. Joia? Complicando um pouquinho mais. E agora? Que linguagem é essa? Essa é a linguagem da palavra que contém apenas a palavra A, B, 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 que vai ser reconhecida por esse autômato. Eu vou ler 3 A's e depois 3 B's. E se eu ler qualquer coisa diferente, eu venho para o estado lixo, que não está explícito, não é necessário deixar explícito, mas você sabe que isso acontece. E aí eu não saio mais daqui e, portanto, rejeito a palavra. Mas vamos complicar um pouquinho mais.
Eu agora quero a linguagem das palavras AN, BN, certo? Com N maior ou igual do que 1. Quais são as palavras dessa linguagem? As palavras dessa linguagem são a palavra A, B, A, B, B, A, B, 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 e por aí vai. Como é que eu posso construir um autômato finito que reconhece essa palavra? Ora, aqui eu me encontro com um problema. Porque quando eu queria fazer A2B2, trivial. A3B3, mais um par de estado, beleza. A4B4, outro par de estados, beleza. Tranquilo fazer. Mas agora eu não sei qual é o meu N. O meu N pode ser infinitamente grande. E toda vez que o N crescer, o autômato que eu tenho não vai servir para reconhecer essa palavra que cresceu mais um pouquinho de tamanho, certo? Eu não tenho como preencher isso aqui, eu não consigo. Isso se dá pelo fato de que um autômato que vá reconhecer essa linguagem, ele vai precisar ter uma memória infinita, e não é o caso dos autômatos finitos. Portanto, a linguagem AN/BN não é regular, certo? Eu não consigo fazer um autômato finito que reconhece essa linguagem. Mas como é que eu consigo saber se uma linguagem é regular ou não? Que ferramenta eu disponho para verificar isso? Por definição, uma linguagem regular é aquela que é reconhecida por um autômato finito, certo? Então, para provar que uma linguagem é regular, basta eu construir o autômato finito que reconhece aquela linguagem. Mas o que é que acontece quando a linguagem não é regular? Como é que eu provo que o autômato finito em questão não existe? Certo? Então, a ferramenta formal que a gente usa é o lema do bombeamento. Mas antes de falar sobre o lema do bombeamento, eu quero que vou refletir sobre uma outra coisa que talvez não tenha nada a ver com o assunto, talvez tenha tudo a ver. Bom, obviamente, tem tudo a ver. Minha pergunta é a seguinte: existem no estado da Paraíba duas pessoas com a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça? Qual a resposta a essa pergunta? Sim ou não? Pode ser respondido? Faz sentido? Bom, por incrível que pareça, a resposta é sim, e isso pode ser provado matematicamente, certo? Uma pessoa normal tem, em média, 150 mil fios de cabelo na cabeça. Se você não acredita, pode ir lá no Google e olhar e vocês vão ver. Eu acabei de fazer isso para confirmar. No ano 2018, a Paraíba tinha aproximadamente 4 milhões de habitantes. 3,99 milhões para ser mais preciso. Dados Wikipedia, internet. Bom, se uma pessoa tem, em média, 150 mil fios de cabelo, eu posso supor, certo? Com uma certa segurança que ninguém tem mais do que 3 milhões de fios de cabelo na cabeça, concorda? Faz sentido, tá? Na verdade, é bem razoável supor que não tem mais do que 1 milhão, mas vou pegar 3 milhões. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar caixas e vou botar números nessas caixas. Tá aqui. Então, número 0, número 1, número 2, número 3, 4, 5 e por aí vai, até que eu tenho aqui embaixo 3 milhões, certo? Aí eu vou pegar uma pessoa qualquer, vou contar a quantidade de fios de cabelo que ela tinha e vou colocar na caixa que corresponde ao número. Vamos supor que essa pessoa era careca, não tinha nenhum fio. Eu coloquei aqui. Botei aqui. Puf. Caixinha ocupada. A segunda pessoa que eu peguei tinha 15 fios. Ou 100 mil fios, vamos dizer.
Vim aqui, caixinha com o número 100.000, ocupei. A terceira pessoa que eu peguei tinha 99.301 fios. Aí eu peguei, aqui, 99.301, ocupei, certo? E vamos supor que por uma extrema sorte, certo? Todas as pessoas que eu fui pegando tinha uma quantidade de fios diferente das outras, de todas as outras. Então eu fui preenchendo cada uma dessas caixinhas, de forma que cada caixinha sempre tem uma única pessoa. No final, quando eu cheguei na pessoa que dá ordem da fila de número 3 milhões, ela ocupou essa última. Certo? Bom, eu estou supondo que ninguém tem mais do que 3 milhões de fios de fios de cabelo na cabeça, certo? E isso é uma suposição bastante razoável. Quando eu pegar a pessoa de número 3 milhões... Vamos lá. 3 milhões e 1. Em qual caixinha eu vou colocar essa pessoa? Bom, ninguém tem mais do que 3 milhões de fio na cabeça. Quando eu peguei a pessoa de número 3 milhões e 1, ela vai ter que entrar em alguma dessas outras caixinhas aqui. Só que essa caixinha já está ocupada, certo? Vamos supor que ela entrou aqui. Aí tem 2 pessoas na caixinha. O que é que isso significa? Significa que essas 2 pessoas têm a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. Porque eu estou colocando cada pessoa, certo? Na caixinha que corresponde ao número de fio que ela tem na cabeça. Beleza? Todo mundo entendeu o argumento? Espero que sim. O princípio que nós usamos na argumentação anterior é o princípio da casa de pombos, certo? O princípio é muito simples, a conta é muito simples. Se você tem mais pombo do que você tem casa, você vai ter que colocar mais de um pombo em alguma casa, certo? Se eu tenho mais pombo do que casa, eu vou ter que colocar 2 pombos ou 3, certo? Na mesma casa. A conta é bastante simples. No nosso exemplo, quem eram os pombos e quem eram as casas? Ora, os pombos eram os habitantes do estado, que eram 3 da ordem de 4 milhões de habitantes. E as casas? As casas são as casinhas que eu criei para colocar, as caixas que eu criei para colocar cada habitante dentro dela, certo? E a conclusão é sempre a mesma. É que se eu tiver 2 pessoas com a mesma quantidade de fios na cabeça e eu numerei as casas de acordo com a quantidade de fios, em algum momento eu vou ter 2 pessoas ocupando a mesma caixa. Por quê? Simplesmente porque eu tenho mais pombo do que eu tenho caixa. Tá? Como usamos isso? Bom, vamos considerar o seguinte autômato finito determinístico com 4 estados, que está mostrado aí na tela. Tá? Então, tem os estados A, B, C e D, e as transições estão exibidas aí. E vamos considerar a entrada 00001, certo? Essa entrada aqui, beleza? Então, o que é que vai acontecer quando esse autômato processar essa entrada? Ele vai ler o primeiro 0 e vai vir de A para B. Vai ler o segundo 0 e vai vir para C. Lê o quarto 0, lê o terceiro 0, desculpe, lê o quarto 0 e, por fim, lê 1. O que é que tem de interessante aqui? Tá aqui a sequência de estados que o autômato passa. O que é que tem de interessante aqui? O que tem de interessante aqui é que alguns estados se repetiram durante a execução do autômato, certo? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque minha palavra é maior do que a quantidade de estados que o autômato possui, certo? Eu tenho uma palavra de comprimento 5 e eu tenho 4 estados no meu autômato. Então, quando eu executar o autômato, quando eu chegar no final da palavra, necessariamente algum estado vai ter que se repetir, certo? Por quê? Porque eu tenho mais pombos do que casas. Então, no meu mundo aqui,
O que são os pombos? Os pombos vão ser os estados percorridos, certo? Ou simplesmente, não, os estados percorridos, tá bom? E quem são as casas dos pombos? As casas dos pombos são os estados do autômato, certo? Pelo princípio da casa de pombo, se a quantidade de o comprimento da palavra que eu estiver processando for maior do que a quantidade de estados que tem no meu autômato, eu sei que pelo menos um estado vai ocorrer mais de uma vez durante a computação daquela palavra. E não importa se a palavra vai ser aceita ou não. Chegamos finalmente ao lema do bombeamento. O que é que diz o lema do bombeamento? O lema do bombeamento diz que se A é uma linguagem regular, então existe um número P tal que, se S é uma palavra qualquer de A, e o comprimento de S é maior ou igual do que P, então S pode ser dividido em três partes, x, y, z, satisfazendo as seguintes condições. Primeiro, para todo i maior ou igual que zero, x, y, i, z pertence a A, ou seja, também vai pertencer à linguagem A, o resultado. Lembrando que essa potênciazinha aqui é eu repetir essa parte i, tá? I vezes. Então, se i é igual a zero, eu vou repetir y 0 vezes. Se i é igual a 1, vou repetir uma vez. Se i é igual a 2, vou repetir duas, e por aí vai. O comprimento do y, certo? Ou seja, a parte do meio da palavra tem que ser maior do que zero. E o comprimento de xy, as duas primeiras partes da palavra que eu dividi, tem que ser menor ou igual do que p. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho A, que é uma linguagem regular, certo? Eu tenho um número P qualquer aqui, certo? Que eu sei que ele existe, mas eu não sei qual é o valor dele. Eu não sei qual é o valor de P. Eu tenho S, que é uma palavra de A. P é um número natural, tá bom? E eu sei que o meu S, o tamanho do S, certo? É maior ou igual do que P. O que danado isso tem a ver com o princípio das casas de pombo? Ora, o S é o tamanho da palavra. Desculpe, S é a palavra. E P é um número que eu não sei qual é, certo? Mas S, aliás, o comprimento de S, ele vai ser exatamente o número de pombos, certo? E o P vão ser o número de casas, certo? O número de casas é essencialmente a quantidade de estados que o autômato vai ter, tá? Então, se A for regular, se A é uma linguagem regular, então existe um autômato que reconhece A, e esse autômato tem uma determinada quantidade de estados. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma palavra que vai ser maior do que o número de estados que o autômato tem, vou dividir essa palavra em três partes e vou mostrar que essas três coisas aqui são satisfeitas, certo? Então, se a linguagem for regular, isso vai acontecer, tá bom? Se a linguagem não for regular, eu não sei exatamente o que acontece. O lema do bombeamento, ele serve para mostrar, certo? Que uma linguagem não é regular. Ele não serve para mostrar que a linguagem é regular. Por quê? Essas condições, elas são condições necessárias, mas não são suficientes. Então, se a linguagem for regular, com certeza isso aqui acontece, certo? Mas se a linguagem não for regular, eu não tenho como afirmar se acontece ou não acontece. Mas eu sei que se não acontecer, com certeza a linguagem não vai ser regular. Muito complicado, né? É um pouquinho, mas não é o fim do mundo. Então,
A prova que a gente vai construir é uma prova por contradição. Primeiro eu vou assumir que ele é regular, certo? E eu vou supor que esse número P existe. Bom, se a linguagem é regular, P vai existir, certo? E P é o comprimento do bombeamento. Eu vou escolher uma palavra pertencente à linguagem, certo? Que ela tem que ser maior do que P. Mas o problema é que eu não sei qual é o valor de P. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar P como um parâmetro em cima de S, certo? Ou seja, de alguma forma, P vai ser tipo uma potência de uma parte de S lá, da palavra S que eu escolher, certo? Porque eu não posso fazer P igual a 3, P igual a 4, porque eu não sei efetivamente qual é o valor de P. Depois eu vou pegar o S, vou dividir em 3 partes e vou bombear parte do meio. E vou ver se respeita ou não respeita as 3 condições que foram colocadas anteriormente. Se não respeitar, eu sei que a linguagem não é regular. Mas se respeitar, eu não posso afirmar que a linguagem é regular, certo? Porque o lema ele me coloca condições necessárias, mas não suficientes. Então, vamos voltar à linguagem que a gente viu anteriormente. ANBN com N maior ou igual do que zero. Tá? E eu vou pegar a seguinte palavra. AP, ou seja, uma sequência de P's, número P, de P's A, e depois um número de B igual a P também. Eu vou ter A, uma quantidade de A's igual a P, e depois uma quantidade de B igual a P's. Qual é o comprimento da palavra? O comprimento da palavra é 2P. Ó, eu construí uma palavra, mostrei uma palavra que é maior do que P, porque o comprimento dela é maior, é igual a 2P, certo? Mas eu efetivamente não sei qual é o valor de P, mas eu consigo escolher a palavra, certo? Então o formato da minha palavra é feito, tá mostrado aqui, beleza? Então daqui até aqui eu tenho uma quantidade de P de A e daqui até aqui uma quantidade P de B. Já escolhi a palavra. E o que é que eu vou fazer agora? Eu assumi que a linguagem é regular, assumi que existia o P e escolhi uma palavra que tinha comprimento maior ou igual do que P. No caso, a palavra tem comprimento 2P. E o que é que eu vou fazer agora? Eu agora vou dividir a palavra em 3. Então, eu tenho 3 possibilidades, né? A primeira possibilidade é o quê? Na minha divisão de x, y, z, o x e o y está aqui nessa primeira metade. O y contém apenas uma sequência de A's. Tá? Se o y contiver apenas uma sequência de A's, eu vou ter aqui, o x vai estar aqui, o y vai estar mais ou menos aqui, certo? E o b vai estar aqui. Não necessariamente o y vem até o final dos últimos A's. Pode ser que tenha os A's para os b's também, não importa. Tá? O z está aqui. O que é que vai acontecer? Eu tenho que bombear, certo? Eu vou fazer x, y, z. Quando eu fizer i igual a zero e começar a bombear, eu imediatamente, uma parte desses A's aqui vão sumir. E eu já tenho um desbalanceamento da palavra, né? Eu vou ter menos A's do que B's. À medida que eu for crescendo o i, fizer i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5, a quantidade de A's na minha palavra aumenta sem que tenha um aumento correspondente na quantidade de B's, certo? Então, imagine, por exemplo, isso é um exemplo, não é um exemplo concreto, que a palavra que P era igual a 3. Eu tinha A, B, 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 certo? E o meu y estava aqui. Para o i igual a zero, eu ia ter A. Como i é igual a zero, A some, B, B, B. Para o i igual a 1, eu tenho exatamente A, B, B, B. Para o i igual a 2, eu teria A, eu vou repetir, 1, 2, B, B, B. E é isso que aconteceria, certo? Eu iria crescendo. O único caso, quando eu bombeio
que a palavra pertence à linguagem é o quê? É exatamente quando I é igual a 1. Tá? Prestem bem atenção. Eu não sei qual é o valor de P. Tá? Eu não sei qual é o valor de P. Então, quando eu estiver construindo uma prova, eu tenho que construir minha argumentação em cima de um P genérico. Eu não posso assumir que P é igual a 3 e provar. Eu supus um P igual a 3, certo? Para que vocês entendam o argumento. O que é que aconteceria? Mas eu não sei efetivamente o valor de P. A segunda possibilidade. A segunda possibilidade é o meu y tá no final, certo? E só ter Bs. O que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que no caso anterior, só que agora, em vez de eu crescer a quantidade de A's, eu vou estar crescendo a quantidade de B's sem ter uma quantidade de A's correspondente. Lembre, a linguagem em questão é a linguagem ANBN, ou seja, eu tenho uma sequência do número x de A's seguido de uma sequência de uma quantidade x de B's. Necessariamente eu tenho a mesma quantidade de B's e de A's na linguagem. Enfim, vai acontecer a mesma coisa. E a terceira possibilidade? A terceira possibilidade é o meu y estar aqui em algum lugar no meio, certo? Está aqui, em algum lugar no meio. Ele tem A's e B's, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai acontecer que quando eu bombear a palavra, certo? Digamos que eu tenho aqui a palavra, eu tenho A, A, B, B, B. E eu peguei exatamente o Y aqui, certo? Quando eu fizer I igual a 0, beleza, eu tirei um A, tirei um B. Ok. Quando eu fizer I igual a 1, eu vou repetir a B uma vez. Joia. Mas quando eu fizer I igual a 2, eu vou ter o A aqui no início, Eu vou repetir o Y e depois eu repetir o Y e depois vou colocar o restante da palavra. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que eu tenho isso aqui, A's e B's intercalados, certo? E essa palavra não pertence à linguagem, porque apesar de eu ter a mesma quantidade de A's e B's, a minha linguagem especifica que os A's vêm primeiro e os B's vêm depois, certo? Além do mais, tem um outro problema aí, certo? Que é o quê? O comprimento de x e y é maior do que p. Isso também quebra a terceira condição do lema, certo? Ora, eu estou dizendo que eu tenho o número p de A e depois o número p de B. Se y de alguma forma pega o B, certo? Significa que eu estou vindo até aqui. E até aqui é maior do que P. Tá? O comprimento de x e y vai ser maior do que P. Também quebra outra condição do lema. Essencialmente são essas três possibilidades de dividir a palavra, certo? E eu não consigo fazer com que o lema seja satisfeito. Conclusão, essa linguagem não é regular. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que tenha sido claro o suficiente.